E um dia, quando Deus falar bem assim, ó, chegar um tempo de Deus pegar e conversar com você, Ele vai falar bem assim, ó, e todos, tanto do céu, todos os anjos, todos eles, todos aqueles que estiverem vivos, vão olhar e vão falar bem assim, ó, realmente se perdeu porque quis. Ninguém vai se perder porque não quis. Se alguém se perder, é porque quiseram. É porque praticaram aquilo que Deus não permitiu. É por essa razão. O tema de hoje vai falar sobre sacudidura. Se alguém aí já ouviu falar sobre esse tema, eu quero falar para você que tem muito tempo que eu não tenho ouvido isso na igreja. Então eu, ao conversar com Deus, eu falei assim, Senhor, eu quero trazer essa mensagem. Mas é essa mensagem que eu preciso levar para a igreja de Formiga, Piruí, Eloy Mendes, onde nós estivemos recentemente lá. Essa mensagem que eu preciso levar, e aí o Espírito confirma essa mensagem. Porque aparentemente parece que nós vivemos como se nada estivesse ocorrendo no nosso mundo. E eu quero trazer essa mensagem aqui. Por favor, atenta aí, aperta o cinto onde você está sentado. Nós vamos fazer uma viagem longa. Eles vão retornar de novo para a terra. Tá bom? Mas, antes disso, eu convido você a abrir a sua Bíblia. No livro de Números, no Antigo Testamento, lá na sua Bíblia. Números, capítulo 16. Deixa ele aberto. Você abriu a sua Bíblia? Está aberto nesse livro? Muito bem. Feche seus olhos mais uma vez. Ó Senhor, Deus e Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta. Nós acreditamos, nós cremos que a Tua palavra para o Teu povo é uma carta de amor para o Teu povo. E é por essa razão pela qual nós abrimos, o Espírito fale ao nosso coração, trazendo a mensagem necessária que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, para que assim a nossa vida seja mudada, modificada, transformada, reformada e reavivada pelo poder do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos, Felipe? Então vamos lá. Aqui o texto fala bem assim, ó. Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel em todas as nações. Assim como se sacode o grão no crivo, todavia não cairá sobre a terra um só grão. Aqui está falando sobre o livro de Amós. E a palavra de Deus ela vem trazendo para o profeta, ele fala assim que ele vai sacudir. O que é sacudir? Vocês que aqui do lado de Minas Gerais tem muita banha de café, né? Então acho que vocês usam a peneira, exatamente. Vou sacudir, vou peneirar o café, não é? Para quê? Para que os grãos fiquem na peneira e as palhas façam o quê? Saiam, não é isso? E fiquem só os grãos. E esse é o processo pelo qual Deus manda a mensagem para o profeta Amós. Se Deus chegasse em você e falasse assim, eu quero que você dê uma... Tem um bairro aqui que você considera assim, perigoso, o Piuí? Tem. Qual é? Você lembra? Serra. Imagina que Deus pegasse e falasse bem assim para você. Irmão Marcos, você vai sair daqui. Você vai dar uma mensagem para o Cerrado, o bairro Cerrado. E você vai anunciar lá que eles têm quantos dias? 20 dias para se prepararem para o evento. Pois esse evento eu vou causar uma situação bem complexa para ela. Mas eu quero que você, Deus, vá lá e dê essa notícia. Tem coragem? Não. Você tem coragem? Assim foi eu. Ao trazer a mensagem, as pernas bambeiam, as mãos ficam trêmulas. Por quê? Porque é uma mensagem pesada. Embora sabemos dela, mas ela é pesada. Porque nós muitas das vezes refletimos uma coisa. Falando assim, isso tudo vai ocorrer, mas eu quero ficar na nossa vida, na minha vida aqui. Afinal de contas, eu comprei meu carro, minha casa, estou preparando para permanecer aqui. Deus está falando mesmo para você, não é aqui que você vai ficar. Não tenho planos para você aqui na terra. Aqui você não está indo. Você entende? E Deus falou bem assim, ó, avisa a igreja que eu vou sacudir ela, eu vou peneirar ela, porque eu quero
quero testar cada um de vocês, a fé, como que vocês estão. Como está a sua comunhão comigo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um colega meu do Uber, ele falou bem assim, que ele ontem, quinta-feira, à noite, ele foi levar um rapaz, aparentemente estava bem tranquilo. Ele é evangélico, só que está afastado. E ele falou assim, que um homem sentou no banco e ele foi conversando normal. Quando de repente, o homem falou bem assim, olhou para ele, ele estava dirigindo, e falou bem assim, ó, eu quero dominar esse mundo, eu vou dominar a sua vida. Eu já havia falado dessa mensagem para ele, o primo dele é adventista, já tem falado dessa mensagem há muito tempo. E aí ele pegou e falou bem assim, ele respondeu normal, porque ele estava achando que a conversa era normal. Então ele falou bem assim, não, você vai dominar. O reino de Deus é que está dominando esse mundo. Ele falou bem assim, aí ele fez uma pergunta que eu arrepiei. Ele falou bem assim, como está então sua comunhão com o Pai? Com o seu Pai. O homem falou para ele. Ele falou bem assim, tá bem, eu só estou afastado do caminho. Eu disse, tá, não. Se fosse só a questão de afastamento do caminho, era uma coisa. Mas você está indo longe demais. Eu vou dominar a sua vida. Ele ficou arrepiado, ele falou bem assim, não pode ser. Aí ele começou a entender o processo que estava ocorrendo com ele. Daí o homem começou a falar algumas coisas para ele. Na hora que ele deixou lá, ele saiu de lá trêmulo, fez uma oração. Na hora que deixou o rapaz lá no local, fez uma oração. Falou assim, Senhor, eu preciso me aproximar. Quando ele falou com o primo dele, aí essa mensagem também veio para mim. Como está a sua comunhão com Deus? Será que de manhã você tem estudado a Bíblia como deve ser estudada? Ou será que você lê um texto e está tudo certo ali nesse texto? E você entende aquilo ali? Você não busca mais a lição da escola sabatina se estudar? Como está a sua vida? Afinal de contas, será que você tem pelo menos comprado a meditação diária para te orientar em muitas outras coisas? Como está a sua vida? Quando nós chegamos aqui e abrimos a nossa lição, e quando ela está respondida, quando ela não está respondida, nós olhamos às vezes uma para a lição do outro e a gente enxerga uma coisa. Será que estudou a lição ou só deu uma lida? Porque ler é uma coisa, você estudar, você se aprofundar sobre o assunto. Tentar entender o que a história está trazendo, o que Deus quer mostrar para você através da história. Eu fui pensando todas as vezes. Eu saio apressado de casa, estudo a lição, mas eu não respondo, eu não estudei. Porque eu tenho dinheiro, gente, para comprar uma pizza. Eu não tenho? Tenho. Vocês têm, não tem? Você tem dinheiro para comprar um livro, uma Bíblia, uma lição, e aí eu vou num campo. Você tem dinheiro para isso? Você tem dinheiro para abastecer seu carro? O que eu quero chegar aqui? Eu quero fazer a gente entender como eu também estou entendendo isso. Eu preciso ter comunhão com Deus. No dia que eu não tenho comunhão com Deus, eu não estudo a Bíblia Sagrada, eu estou me tornando fracassado. Eu posso não enxergar isso, mas eu me torno fracassado. Eu vou avançar um pouquinho mais com você. Quando você olha essa imagem aqui, que história você lembra? Vocês estão com medo? Vocês esqueceram? Vocês estão com vergonha? Moisés, o do Egito, isso. Quando eu olho essa imagem aqui, parece que a terra abre uma cratera, não é isso? Embora em quantas pessoas? Você sabe por que Deus resolveu abrir essa cratera, queimar esse povo? E quantas pessoas ocorreu ali? Se você olhar o livro de Números, capítulo 16, ela vai percorrer a história inteira. Aconteceu por causa de uma rebelião. Essa rebelião ocorreu à medida pela qual Deus escolheu pessoas para estar à frente de algo. Mas tem alguém que discorda dessa questão. Ele, porém, exatamente. Corá, Datã e Abiram. E ele discordou dessa questão. Por que você está na frente, Moisés? Porque Arão está na frente, era eu, era minha tribo, era a pessoa fulano de tal. E aí começou a rebelião tão grande. Isso foi atingindo a congregação, e aí, no número 16 fala sobre essa questão, que é ali que a congregação se aproxima desse grupo.
Deus fala bem assim para ele fala bem assim, olha, Moisés, chegando nele, fala bem assim, ó, Deus chega em Moisés e fala bem assim, ó, vou fazer o seguinte, no outro dia, nós vamos ver realmente se foi escolhido aqueles na qual ele está citando, esse grupo está citando. Se não tiver escolhido, eu vou resolver essa questão de outra forma. Só que o acampamento, gente, estava atrapalhando a comunhão da congregação, do acampamento, das pessoas que estavam lá. E aí o dia passou e veio essa turma. E eles vêm para questionar o mesmo processo que eles questionaram no dia anterior. Por que você está na frente? Por que você está na frente? Deus fala bem assim, ó, eu vou consumir todos eles ali e não vou deixar um vivo. Só que aí, quando a gente tem comunhão com Deus, a gente fala, olha ali aquela questão e fala bem assim, não pode ocorrer isso. Se o Senhor vai destruir aquela turma ali que está se revoltando contra o Senhor, por causa de a congregação, como vai estar? Deus fala bem assim, então pede para que a congregação se afaste deles, que eu vou destruir, para que essa rebelião não continue mais. Deus faz isso? Sim ou não? O que vocês acham? Faz? Deus faz isso. Deus abre uma cratera, consome todos eles, 250 pessoas foram consumidas ali. E não era qualquer um. Era um príncipe, eram pessoas bem apresentadas diante da congregação. E eu fico pensando, Deus destruiu 250, não é isso? Só que se você continuar lendo o texto, você vai ver que mais 14.700 também vai pela mesma situação. Ou seja, aquela questão foi destruída sobre a rebelião dos 250 e prolonga um pouco mais para quê? Para destruir quantos? 14.000 irmãos. Vocês já notaram, você já conseguiu contar 14.000 pessoas? Foi um acampamento que nós tivemos na UZM, recente lá em Lavras. Tinha 16.000 jovens desbravadores ali. 16.000, só jovens. Não falando de funcionário, não, eles estavam ali cuidando, só ali. Aqui deu 17.400. Por que Deus resolve consumir? Porque Ele não quer o mal penetrando no meio do seu povo. Ele vai tomando posição, isso vai tomando tempo, e a gente percebe que a discussão vai alongando cada vez mais, e aí a gente consegue entender uma coisa. Qual é? Corá, filho de Isá, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Natã e Abirão, filho de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Rúben, ou seja, era família. Você entende uma coisa? A rebelião ela não começa simplesmente com uma só pessoa, ela vai atingindo. O que ocorreu lá no céu? Você lembra? Um anjo, a notícia, a mensagem começou a levar para todos. E aí a gente tem quantos que desceram para a terra? Você lembra? Deus. Você já fez esse cálculo? Milhares e milhares no terço? Já fez, irmão? Eu vou deixar essa aí, a mensagem aí, para a próxima. Essa daqui, por enquanto, eu vou segurar. Eu consigo entender quanto tempo faz que você não tem visto esse gráfico aqui ó, na tela. Vou passando isso para você. Falando sobre a contrafação da chuva serôdia, o decreto dominical, o alto clamor, selamento, chuva serôdia, fim do tempo da graça, volta de Jesus. O que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos é esse aqui, ó. Volta de Jesus. E nós vamos falar sobre esse aqui, ó. E uma outra oportunidade, nós vamos percorrendo esse gráfico aí, para a gente poder entender melhor. Mas eu não vou entrar no assunto profundo, porque é questão de tempo também. Mas olha só, o que é sacudidura? Sacudidura é um termo utilizado pela inspiração para designar o terrível tempo de prova que sobrevirá sobre quem? A igreja. Quem é a igreja? Todos nós. A igreja é você. Por onde você anda, a igreja está se movendo. E aqui já foi falado sobre testemunhos, não é isso? Se for possível, você fala. Se for possível, você fala. Se não, seu testemunho fala através de você. E aqui fala assim, ó, porque a sacudidura é necessária. E aí Jesus vem, através do livro de Mateus, no capítulo 13, os versos 24 até o 27, ele fala assim, propôs uma parábola dizendo, o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo.
Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, pareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, você bem acha tu, o teu campo, boa semente? Ele continua: por que não tem o joio? Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Você consegue, olha para a igreja, olha para a igreja. Pode olhar, olha para a igreja. Fixa os olhos de cada um deles. Olha o rosto. Às vezes até você sabe de onde eles vieram, né? De cada casa onde eles moram. Você já fixou isso? Você consegue identificar se essa pessoa que está do seu lado é trigo ou joio? Você consegue identificar? Consegue? Não consegue. Por que você não consegue? Já comecei a escutar aqui. O exterior. Muito bem. O exterior é bonito, não é? Mas o interior é muito mais avante. E esse interior é só Deus conhece. É por isso que ele fala bem assim, ó, que ele vai separar. E essa separação é Deus que faz. Não é eu, não é você. A separação não é eu e você que vai fazer na igreja. Alguém pode fazer alguma coisa terrível dentro dessa igreja. E aqui fica 5 ou 6 pessoas. Você vai olhar para a pessoa que fez isso aí e vai falar o que para ela? É Júlio. Você não pode falar isso, porque você não sabe. E a sua situação? Como está? Você está vendo que ao longo do tempo a gente consegue perceber que, ao mesmo tempo que nós olhamos para um e falamos assim, é joio, é trigo, nós olhamos para nós. Será que eu estou nessa situação? Vamos avançar um pouco mais. Olha só, ao mesmo tempo em que o Senhor traz para a igreja os verdadeiros convertidos, Satanás também traz para a sua comunhão pessoas não que. Mas, volto a dizer mais uma vez, não é eu e você que vai definir fulano, ciclano, deutrano, não é eu. Esse peneiramento vai ocorrer dentro dessa igreja. Vai testar cada um da sua fé. Você tem fé? Vai ser testado. Por que Deus precisa fazer isso? Nós vamos ver lá para frente. E aí, continua aqui, ó. Enquanto Cristo semeia a boa semente, é boa. Satanás semeia quem? O joio, não dá para definir. Quem que é fulano, quem é ciclano. E aqui fala bem assim, ó. 2 influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência atua a favor da purificação da igreja e a outra a favor da o quê? Corrupção do povo de Deus. Tem 2 classes aqui, tem como definirmos. Nós precisamos, muitas das vezes, quando trouxer alguém aqui, a gente olhar a vida dela, conhecer ela. Se é o mesmo distrito, como faz, se ela vem de longe, eu preciso ainda trazer uma carta dela. Porque eu não conheço. Para você ter uma noção, eu fui para Joinville, na época eu não estava casado, não. Eu fui para Joinville. E aí depois desci para o Rio Grande do Sul. E eu passei numa cidadezinha chamada Timbó. Antes de Timbó, tem uma igreja do lado de cá, na rodovia. E a igreja fica lá, e eles fazem a igreja lá e as casas são feitas de madeira, né? E acho que é 1 metro. Você acredita, irmão, que eu viajando para lá de moto, umas 125 YBR, eu levei alguns livros, revistas, para me distribuir no meio do caminho. Pedágio, enfim, mendigo, a gente encontra um monte de gente. A gente precisa fazer esse trabalho. Quando eu cheguei lá, era 4 horas da tarde, eu conversei, conheci o vizinho dali, e encontrei com o irmão. O irmão pegou e falou assim para mim, tá, tudo bem, você é adventista, gostei, né? Eu sou lá de São Paulo, enfim. E ele pegou e falou assim, irmão, eu compreendo. Eu falei assim, olha, conversei com ele, falei assim, olha, eu preciso só de um lugar para descansar, porque a viagem é longa. E pode ser até debaixo da igreja. Não tem problema nenhum. Ele pegou e falou bem assim, pois é, eu poderia até levar você para dentro do mercado, mas eu tenho 2 filhas. Eu falei assim, não estou nem pedindo isso para você. Estou pedindo para ficar debaixo da igreja, porque é só para questão de chuva, frio, eu não conheço. Aí ele pegou e falou assim, tá, tudo bem. Eu falei assim, posso deixar amarrado a moto no seu carro? Porque aqui eu não conheço, porque é beirada de rodovia, eu estou muito debaixo da igreja.
Ele falou bem assim, pode sim. Ele no engate, ele amarrou a moto dele. Eu dormi debaixo da igreja. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o Espírito não deixou ele dormir e foi lá me acordar. Aí falou bem assim, irmão, eu já não estou conseguindo dormir, rapaz. O Espírito está me incomodando todas as vezes que eu vou para o banheiro, que eu vou comer alguma coisa, porque eu não posso deixar você debaixo da igreja. Vim para cá. Mas aí o som já tinha ido embora. E aí a gente conversou, depois eu peguei a viagem. Por que eu estou contando isso para você? Ainda lá na casa desse irmão, que eu tenho contato dele, ele pegou e falou bem assim para mim. Diversas coisas que a gente conversou lá sobre assunto da igreja, enfim, o genro dele não é da igreja. Aí falou bem assim, uma loucura, esse rapazinho de São Paulo, com essa moto aqui, trazendo livros, para poder pregar o evangelho, onde a gente vai parar com isso? Aí eu falei bem assim, ele pegou e falou bem assim, sabe onde a gente vai parar? Por que ele está fazendo isso? A gente vai parar no reino do céu. Se você não converter o seu coração hoje, você não vai ver esse óleo mais. E aí sabe o que aconteceu, irmão? 4 anos depois, eu vim para cá, enfim, lá vai o genro dele se batizando. E a filha dele voltando. Pela a dimensão de testemunho que eu dei para ele, de história que eu contei, de como eu vivi, como foi minha vida, para conhecer essa mensagem do Evangelho. E aquilo não sai da cabeça dele, porque de vez em quando o sogro dele me manda mensagem para assim, rapaz, aquele homem está doido para te ver, o projeto está doido para te ver de novo, porque ele falou que é impossível você fazer isso. E aí eu olho para o espírito de profecia, e sabe o que eu lembro? A gente fala assim que esses homens vão sair lá para poder pregar o Evangelho. Quando eu vou para Apocalipse, fala assim, o terceiro anjo está voando para o meio do céu, tendo o Evangelho eterno, para pregar o que se assenta sobre a terra, a cada tribo, nação, língua e povos. Outro momento eu vou contar de onde eu fui, até onde eu fui. Vocês vão ver. Vamos avançar um pouquinho mais. Quando virá essa sacudidura, haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do quê? Irmãos? Do trigo. Por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? O que é iniquidade? Pecado. Iniquidade é pecado. Então, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos. Aqui o texto fala assim, não é de todos. Ele fala o quê? É muito. Vão se esfriar. E a gente vê ao nosso redor, muitos saindo da igreja, outros voltando, e a gente percebe esses acontecimentos aí ocorrendo ao longo dos dias. E fala bem assim, este é precisamente o tempo em que o genuíno será o quê? Mais forte. Antes de concedermos o batismo do Espírito Santo, nosso Pai Celestial nos provará para ver se podemos viver sem o quê? E isso já está ocorrendo, tá? Quando você faz um pagamento a alguém, ou quando você vai pagar uma dívida sobre aquele valor, e aí você paga a dívida, e alguém vai te dar o troco, e ela te entrega o troco a mais. Você devolve esse valor para ele, ou você fica quieto e sai? Momento para pensar. Esse momento vai ser um momento para ver, a gente ver se realmente a gente honra a Deus ou não. Isso é a nossa vida diante de Deus. Olha só, eu vou avançar um pouquinho mais. Quando você está com o seu patrão, como você está trabalhando, como é a sua ação? A sua reação diante de alguma coisa que você vê que não está certo. Você se age, você briga, bate o pé, briga. Deus todo o tempo vai nos provar, para ver se realmente a fé que a gente professa ser, realmente de fato está de acordo com a palavra dele. Olha só, a grande prova que a gente tem para passar é maior, mas quando eu enxergo que há um Deus do meu lado, trabalhando, fazendo de mim uma pessoa melhor do que eu possa imaginar, eu consigo entender que eu sou mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem
Irmãos, isso é normal, tá? Acontecer quando a gente tem uma mensagem para passar para os irmãos. Por isso, ore por cada pessoa que vem aqui trazer uma mensagem. A mensagem ela é divina, é Deus que pede. E o mal, ele fica ao redor. Se os nossos olhos, pelo menos aquelas pessoas que pregam com Marcos, se nós, à medida que nós sentarmos na mesa, na cadeira, diante de uma mesa, e começarmos a pedir a Deus para que traga a mensagem e começar a escrever, a nossa mente desvia. Sim ou não? Sabe por que desvia? Porque é uma luta intensa que nossos olhos não conseguem enxergar. E ela vai muito mais além do que a gente pode imaginar. A grande prova final virá no tempo do fim da graça, quando será tarde demais para suprir as necessidades do Espírito. Se você não ler a Bíblia, como você vai chegar até aqui? Como você vai permanecer firme? E o início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo. Então saímos para proclamar o sábado mais amplamente. E esse dia vai ocorrer. Há um tempo de federamento, e esse momento a gente precisa se preparar. O que causará essa sacudidura final na igreja? O primeiro motivo vem falando bem assim sobre uma chuva serôdia que vai ocorrer antes. Que a chuva serôdia ocorre sobre essa igreja, vai vir uma falsa. É necessário vir essa falsa. Por quê? Alguém sabe por quê? Oi? Não entendi. Diferenciado. Se você olhar o campo, a gente falar assim, nossa, eu quero ser igual esse fulano que prega sobre a praça, sobre isso aqui. Deus vai te dar poder para isso. Mas para isso ocorrer, você precisa estar em comunhão com Deus, para que aquilo que você, toda a palavra de Deus, você lê, o Espírito te lembre. Então, quando você vai para a cidade de Formiga, você vai para o Belo Horizonte, tem aqueles pregadores lá no meio da rua, e falando. E você fala assim, é isso que ele tem que fazer. Eu preciso de uma coisa. Se nós não falarmos sobre o maior problema que existe neste mundo, ninguém mais vai falar, que é sobre o pecado. Se você não falar o problema que está ocorrendo neste mundo, ninguém mais vai falar. A mensagem vai parar? Não. Deus fala dessa vai morrer. Vai mover, se for possível, as pedras vão falar, para que a mensagem possa continuar. Eu fico vendo a cada momento que a gente fica na internet, nas redes sociais, postando. Deixa eu falar uma coisa para você. Davi, ele só tinha 2 seguidores. Sabe qual era? Ele não tinha milhares de seguidores, ele só tinha 2. E quando eu vou para o livro de Salmo, e aí eu consigo entender quem eram esses 2 seguidores de Davi. Bondade e misericórdia certamente me seguiram todos os dias da minha vida. Eram os 2 seguidores de Davi. O que causa essa sacudidura em nosso tempo, na primeira fase? E a primeira já começa aqui, falsa doutrina e teorias. Isso vai ocorrer dentro da igreja, sim ou não? Vai, irmãos? Sim ou não? Vai. E até importa que haja entre vós o quê? Heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Você está entendendo por que precisa de chacoalhão, peneiramento, precisa movimentar o povo de Deus? Precisa fazer isso, porque senão a gente continua do mesmo jeito que a gente está, sentado na igreja, escutando o sermão, a gente vai para casa, a gente retorna de novo para a igreja e a nossa vida não muda. É por isso que Deus precisa chacoalhar, seja através de uma doença, seja através de qualquer coisa, mas Deus chacoalha o povo, Ele move o povo, para que o povo entenda o plano que Deus tem na vida de cada um de nós. E muitas das vezes, quando nossos olhos se fecham, Deus fala aos ouvidos. Quando nossos ouvidos se fecham, Deus fala na carne, mas Deus continua falando todo o tempo. Ele não deixa de falar, porque quer o nosso bem, quer salvar o ser humano. Olha só, Deus despertará o seu povo. E se outros meios falharem, introduzirá Sião entre eles as heresias, os quais os hão de peneirar, separando a palha do trigo. E ao fim
vir a sacuditura pela introdução da falsa chuva cerâmica, né, da falsa teorias, esses leitores superficiais que não estão ancorados em baixa alguma são como areia o quê? Escorregam para qualquer posição, para agradar a tendência dos seus sentimentos de amar. Isso ocorre sim ou não? Quando você está para trazer uma mensagem para um irmão que ele pegou, ele está namorando com uma menina que está fora da igreja, ou uma menina que está dentro da igreja, os dois são dentro da igreja, e você precisa passar uma mensagem para ele, qual é essa mensagem que você vai falar? O ancião geralmente é o dever do ancião e o dever do ministério da família e o ministério da mulher. Porque daí, eu me lembro que em São Paulo a gente fazia isso. A gente dividia. Por exemplo, o menino está namorando. Então, a primeira coisa, a gente vai orientar o jovem. Então, o ancião jovem, ele ia conversar com esse jovem que estava namorando, o homem. E ele saía primeiro para fazer o quê? Uma amizade com o jovem. Se aproximar dele, para depois tocar sobre o assunto. Eu me lembro que, quando eu estava namorando com a Flávia, aqui em São Paulo, veio 3 anciãos. E o primeiro me levou para tomar sorvete, o segundo me levou para outro lugar. Está muito bom, né? Mas aí depois veio, quando veio o terceiro, ele veio para dar mensagem. Ele falou assim, ó, ele abriu o leque para mim. Ele falou assim, irmão, sua vida, como é que está? Você está dormindo na casa dela, está tendo reação? Ele foi e abriu o campo. Eu falei assim, não, ao contrário, eu tenho 2 câmeras lá. Na realidade é 4 câmeras. São os olhos do meu sogro e os olhos da minha sogra, que não me deixa aproximar dela. Você está entendendo o processo? Não é fácil para ninguém. Quando o jovem começar a namorar fora da igreja, leve ele mesmo para sair. Faça a maior amizade com ele. Para você trabalhar com ele, para que ele não saia depois da igreja. Ou para que ele não continue cometendo erros dentro da igreja com a sua namorada. Essa deve ser a orientação dos anciãos, o ministério da mulher, conversar com a menina, o ministério da família, sentar os dois, conversar. Esse é o propósito da igreja. Olha só. Segunda fase da sacudidura, como será a sacudidura? Não vem distante o tempo em que toda alma terá que ser o quê? Provada. E aqui, por esse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. A verdadeira piedade distingue-se-á, então, claramente, daquele que consiste na aparência. E aqui fala bem assim, ó, a verdadeira piedade distingue-se-á, então, claramente, daqueles que consistem na aparência. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado, então se apagarão, transformando-se apagam como nuvem, será levada pelo vento, medo de um lugar, e só vemos os bicos campos de trigo. Está apertado aí? Onde você está? Conseguiu se ajustar no banco? Está calor? Não, mas está bom, né? Nós vamos ajustar um pouquinho mais, vamos apertar mais aonde você está. Mas eu não quero que você saia daqui da igreja e fale assim, nunca mais eu volto para aquela igreja. Sabe como vai começar o peneiramento, a sacudidura? Ela não vai ocorrer para a pessoa do seu lado. Isso não vai ocorrer. A sacudidura, o peneiramento vai ocorrer com você. Quando você estiver com o seu vizinho, quando você estiver no seu trabalho, na sua escola, faculdade, o peneiramento começa por ali. Quando você chega diante do seu patrão e fala bem assim para ele, sabe que você chega diante dele? E ele chega diante de você, ele vai falar bem assim, ó, olhar para você e vai falar bem assim, eu preciso de você amanhã para trabalhar. E é sábado. O que você vai responder para ele, irmãos? Eu tenho visto muito isso ocorrer. Quando você fala bem assim, ó, o patrão fala bem assim, eu preciso de você amanhã para o sábado, para trabalhar. É só meio período. E aí os irmãos ficam quietos. Porque ou eles não têm argumento, eles estão com vergonha, eles estão com medo da reação, eles estão com medo de perder o serviço. Você vai responder o que para eles? Irmão? Não posso. Por quê? Ele vai perguntar. E você vai responder o quê?
É sábado. Não, mas é só meio-dia, mas é sábado. E um dia, lá dentro do quartel, eu falei isso aí para o capitão. Ele falou assim, ó, amanhã é sábado, e eu preciso de você aqui. Eu falei assim para ele, eu falei assim, capitão, deixa eu fazer uma pergunta, você me responde? Ele falou assim, te responde, se estiver na minha altura, eu vou responder para você. Eu falei assim, como que você veio para o quartel? Meu carro. Eu falei assim, mas ele veio sozinho, com água? Não, eu tenho que abastecer ele. Pronto. Para mim, chegar na segunda-feira aqui e trabalhar, nesse quartel aqui, eu tenho que me abastecer. Eu me abasteço no sábado. No pôr do sol do sábado é o outro, durante a semana inteira. E eu me mantenho firme com essa disciplina no seu caminho. É por essa razão. Eu não posso avançar um pouco mais. Eu tenho que chegar até aqui. E aí ele não tem argumento para você. Sabe, jovem, de uma classe aqui não é tão jovem assim, mas eu falo de jovem de terceira idade, que não é tão terceira idade. Quando alguém fala bem assim, ó, eu chego para você e você está na roda de amigos, e aí a pessoa pergunta assim para você, você sai aí para beber? Não. Você sai aí para pegar todo mundo aí, namorando? Não. Você faz isso? Não. Não tem graça isso aí. Você responde com ela bem claro. Assim, mas eu sou feliz. Acaba com o argumento dele. Não tem argumento para isso. Por que você precisa acabar com esse argumento? Porque as pessoas vão enxergar em você, na igreja, a andar nessa cidade de Deus. É você que vai dar testemunho. Por isso o pedreiramento começa com você, não com a pessoa que está do lado. Olha só. Efeito da sacudidura do justo. Numa crise é que o caráter é revelado. E eu tenho visto isso em 2020, quando veio a Covid. Todo mundo estava preocupado com o que eu vou trabalhar, o que eu vou comer, e agora. E lá em casa, eu também escutei isso aí. Sabe o que eu respondi? O Senhor proverá. Nenhum momento da Covid eu fiquei parado. Minha esposa está de prova aí. Eu saí para trabalhar. Nenhum momento parei. E aí o caráter da gente é revelado a partir daí. Isso foi, gente, para vocês terem uma noção, a Covid foi só um paliativo do que está para ocorrer. Ela está muito mais avante do que a gente imagina. Se parou uns 2 ou 3 dias, o que está por vir vai fazer você parar meses. E quando você olha para o armário, não tem mais o que comer. Quando você olha para a sua mão, você só tem 20, 30 reais para você passar um mês. Isso vai ser um milagre que precisa ocorrer na sua vida. Quando você olhar para o seu armário, não tem mais o que comer, e sua criança chorando atrás de leite, esse vai ser um milagre. Essa vai ser a prova, esse vai ser o caráter que você precisa, que vai precisar ser revelado diante de você. Para ver se realmente você vai passar por esses testes. E olha só, sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? E nós temos muito pouco, quase nada. É só faltar gasolina no meio da rodovia, que está 50 quilômetros para você chegar no posto para poder abastecer seu carro, e você vai ver quem você é. Você vai ver que a paciência não existe diante de você. Por quê? Porque você já fica nervoso, começa essa porcaria, começa a coisa, você já não é mais. Por que eu falei isso aí? Porque isso de fato é o que acontece com a gente. Olha só, tentação, pobreza e adversidade é justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da o quê? Pureza de vida. Porém, ele sabe o meu caminho, e provando-me ele, sairei como que? Ouro. Você lembra dessa história? Lembra? Já estou acabando. Lembra dessa história? Aqui apresenta quem? Alguém lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantas pessoas tem lá dentro dessa fornalha? Quando o rei toca aqueles trompetes, aquelas baterias, enfim, quantas pessoas tinha aqui? 4. A multidão chegou quantos? 4.
Mas aqui, diante daqui, quantas pessoas, quando ele deu aquele mesmo sonido e todo mundo se ajoelhou, quantas pessoas a multidão olhou para trás e viu? Foram 3. E aqui era quanto? E aqui? Eram 4. Sabe por que era 4 aqui? Porque quando você toma uma posição diante de Deus e fala assim, eu vou trabalhar o sábado, eu vou viver do jeito que Deus quer que eu viva, o primeiro a se levantar não é você, é Deus que fala assim, eu estou contigo. E a multidão, elas não enxergaram a pessoa física, mas o espiritual teve certeza. E tinha muitos ali que foram trazidos da sua terra para a Babilônia, para você ter uma noção. E eles vieram se ajoelhar. A ordem do rei era muito maior do que a gente pode imaginar. O governador dá um decreto à cidade e você não cumpre. Isso é fé, isso é milagre. Quando você toma uma decisão no lado de Deus. O que será o teste final da lealdade de todos os homens nos últimos dias? E santificai o que, os irmãos? Os meus sábados. É seu o sábado? Não. O sábado é de quem? Do Senhor. Então é necessário isso aqui cumprir, minha vida. E olha só, entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus, aquele que santifica, aquele que cuida de você, que está disposto a salvar. É por isso, o sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade, especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para você. Você tem quantos anos aqui na igreja? 20 anos, 30 anos, 40 anos? Quanto tempo você está na igreja? Você está lembrado que há uma passagemzinha que fala assim que quando Jesus começar a voltar pelas nuvens do céu, o que vai haver? O que vai aparecer lá no céu? Hã? Não entendi, irmã. Mas além disso, vai ter alguma coisa que vai brilhar muito mais. A lei de Deus. Por que a lei de Deus vai aparecer lá? As tábuas dos 10 mandamentos vai aparecer lá. Sabe para quê? Nós vamos estudar isso ao longo do tempo. Vocês vão permitir, lógico. Mas a gente vai entender uma coisa. As pedras dos 10 mandamentos aparecerem. Aqueles que ressuscitaram para ver a volta do Senhor Jesus, é para entender que a lei precisava ser cumprida aqui na terra. Para lá no céu dar continuidade, ou melhor, aqui nessa terra não foi renovada, dar continuidade. No céu tem lei, e a mesma lei que rege aqui, rege no céu. Eu vou falar uma coisa para vocês, sabe? Quando o anjo precisa se deslocar lá do céu, ele não vem e fala assim, ó, eu vou proteger o irmão Marcos, eu estou descendo agora, Senhor. E ele faz isso. Ele tem que falar para o Deus eterno o que ele vem fazer aqui. E ele só vai fazer isso aí quando o Senhor Deus mandar ele vir à terra para dar uma mensagem, para proteger o fulano, o ciclano. Então, é assim, pessoal. Não tem nada desordenado. Você chega no seu trabalho atrasado? Não, a igreja não precisa que você chegue. Lembre-se, é você que está sendo empenhado, é você que está sendo sacudido. Não é o vizinho do lado, não é a pessoa do lado. Sabudidura, né? Ser membro da igreja, admitir o sétimo dia, não é garantia de salvação. É uma solene declaração que faço à igreja de que nem entre 20 dos nomes que se acham registrados na igreja, nos livros da igreja, olha só, nós estamos aqui, irmãos. Para quê? A sua história é essa. E achar-se tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. E essa declaração, sabe quando foi feita? 1893. Quando não tinha nem 5% preparado para a mensagem.
O povo de Deus nesse tempo não está tudo em um só lugar. Ele se encontra em grupos diferentes, em todas as partes da terra. E serão provados em grupos. Será provado em grupos. Está vendo? Será provado em grupo. É individual. Isso a gente acontece. Isso aí a gente começa a perceber quando a gente está no trabalho, na faculdade. A gente é testado no instante. Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente é testado. Por quê? Porque é um relatório sendo feito lá no céu. Para saber se de fato nós somos aquilo que nós estamos falando. Orai e vigiai. Se nos lembrássemos de que estamos sendo postos à prova perante o universo celestial, que Deus nos está provando para ver se de fato somos nós, haveríamos mais o quê? Mais o quê? E a gente esqueceu disso aqui, ó. O ponto-chave nosso é esse aqui, ó. A gente está esquecendo. Vi que estamos agora no tempo de sabedoria e Satanás está trabalhando com todo o poder para arrebatar pessoas da mão de Cristo e fazer com que coloquem os pés dos filhos de Deus. O caráter está sendo desenvolvido e anjos de Deus estão avaliando o valor moral. Deus está testando e provando o povo e em breve ocorrerá a prova final e então receberemos o dom da vida eterna. Continue. Você está entendendo o que está ocorrendo há muito tempo? Se você olhar a lei de Alves, teve lá na guerra que estava ocorrendo em Israel, aquele conflito intenso. Sabe por que aquele conflito está ocorrendo? Não, né? Quem sabe em outro momento a gente fala. Alguém sair de lá sem machucar. E quando ela dá testemunho na Globo, Rede Record, News, enfim, ela fala uma coisa. O pessoal pergunta, e aí, você teve medo? Teve medo? Teve medo? E a Globo, o pessoal, os repórteres queria falar assim, tive. E ela falou o quê? Não, não tinha. Por quê? Porque só comunhão com Deus, só oração. Estava o quê? Todos os dias. Quando ela vai para uma guerra, pode cair o telhado da casa onde ela está. O mundo pode desabar, o mundo pode cair. Mas você continua firme e inabalável. Porque é o mesmo Deus que te sustentou durante esse tempo inteiro. É o mesmo que vai continuar até que Ele volte. Olha só, irmãos. Ora, aquele que é poderoso, aquele que é o quê? Hã? Aquele que é poderoso. Deus tem poder, sim ou não? Não limite o poder dele. Porque se ele tiver que movimentar uma montanha de um lugar para outro, ele vai fazer isso por sua causa. Poderoso para vos guardar, tropeçar e apresentar irrepreensível com alegria perante a sua glória. O Deus, Salvador, o nosso Senhor Jesus. E a gente só vai a Deus através de Jesus Cristo. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado e a potestade, nem o presente e nem o porvir, nem as alturas, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, ele vai um pouquinho mais longe, mas eu quero parar por aqui. Eu quero fazer um convite para você. Sabe você, que tem 30 anos dentro da igreja, 40 anos dentro da igreja, parece que a igreja continua um local para qual você precisa. Eu quero falar algo para você. Não é tempo mais de você vir sentar nessa igreja. Não é mais esse tempo. É o tempo de eu pegar minha Bíblia e estudar ela. É o tempo agora, irmão, da gente, pode colocar o fundo. É o tempo agora, irmão, da gente olhar as condições de pecador que nós estamos. E olhar o evento que está para ocorrer. Eu me posicionar ao lado de Deus. Falando assim, Senhor, eu já estou cansado desse mundo, eu quero ir para o céu. Eu quero viver no céu. Quando o rei dá um decreto, Nabucodonosor ali dá um decreto,
Daniel faz uma coisa que é maravilhosamente, esse é o nosso dever como cristão, verdadeiro cristão. Sabe o que Daniel faz? Ele sobe lá na sacada, olha para a Babilônia, mas no final ele chega em Jerusalém. E quando ele vê essa briga de política, essa guerra de Ucrânia com Rússia, ele começa a enxergar essas guerras de Israel com Palestina, na verdade com Hamas. Ele começa a ver ideologia de gênero, ele começa a ver briga de poderes, ele fala uma única coisa: nós estamos indo para casa. Quando ele começa a perceber essa sacudidura ocorrendo dentro da igreja, ele fala: mas estamos indo para casa. E você que não está preparado, ou pelo menos não está se preparando para esse evento que está por ocorrer, se prepare, o momento é agora. Você precisa acordar para esses eventos que estão ocorrendo. Ou então eu teria que falar algo para você que é lamentável. Você vai ficar aqui e não vai viver mais. A sua família não vai te ver mais se você não tomar uma decisão ao lado de Deus. É você, vizinho, que está escutando do outro lado aí. É você, vizinho, que está passando aqui na porta, está enxergando a mensagem dessa igreja. Não há outra igreja, não há outra mensagem. Não há outro, ninguém que vai levantar para trazer essa mensagem. Essa mensagem é agora. E você precisa tomar uma decisão lá. Você precisa enxergar que as coisas estão ocorrendo. E ela vai ocorrer com maior velocidade. E eu quero que ela ocorra cada vez mais. Sabe por quê? Porque eu quero voltar para casa. Esse aqui não é o meu lugar, não é o seu lugar. Eu sou de Jesus enquanto eu estiver aqui nessa terra, enquanto eu andar por ela, mas também quando eu estiver no céu. Que graça será o céu se você chegar lá e o próprio Jesus Cristo não te abraçar. Não tem graça nenhuma. Quer estar preparado para esse evento? Quer mesmo se preparar para esse evento? Então fique de pé. E vamos orar, finalizar com a oração, para que você saia daqui com única certeza: eu vou voltar amanhã à noite para essa igreja, porque eu tenho certeza que a minha esperança não morreu. E que eu preciso estar de pé diante desses eventos. Feche os seus olhos. Senhor Deus, grandioso Pai que estás nos céus. Se nós chegamos até aqui, louvado seja o nome do Senhor. E se alguém aqui nesse momento está pensando se toma uma decisão ou se não toma, que o Espírito Santo do Senhor nesse momento venha com maior velocidade, trazendo a mensagem de forma pela qual o Senhor quer que elas realmente continuem refletindo sobre a vida dele. Aqueles que não tomaram decisão para o batismo, uma vida, uma comunhão com Deus, por favor, Senhor, pressione a mente para que eles entendam realmente o seu valor, o valor que eles têm de estar ao lado do Senhor Jesus. Quantas pessoas desceram para a terra, Senhor, morreram sem esperança, mas nós agradecemos ao Senhor porque nós estamos vivos e a nossa esperança está viva em Cristo Jesus. Transforma o nosso coração para uma vida melhor ao teu lado, Deus. Que possamos ir para casa, Senhor. E essa mensagem possa ficar na nossa mente, ó Deus. Salva-nos para o teu reino, Senhor Deus. Salve nossos vizinhos, Senhor. Nossos familiares, ó Deus. Nós não queremos que eles se percam. Mas nós queremos que a nossa fé, a nossa esperança continue vivo dentro de nós, para que possamos continuar pregando para eles e a toda a língua e todas as pessoas que se assentam sobre essa terra. Dar paz ao nosso coração, Senhor, nos leva para a nossa casa, para o nosso lar. Nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador, e o escudo da igreja. Amém. Louvado seja Deus.
Depende de aceitar Jesus viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que Jesus existe. Quem vai ocupar seu coração, mas sempre se não for viver o seu coração. Então já não é mais nada, você tirou a ilusão. Se ele for o primeiro, o seu companheiro, você vai existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai dizer, você vai viver, você vai sorrir.